Professores, guias e gurus espirituais encontrando um professor pergunta: vivo nos subúrbios, em uma área onde os únicos estabelecimentos espirituais são as igrejas. Li muito sobre o valor de um guru ou professor espiritual particular. Como posso encontrar um? Resposta: a vida em si é um grande professor espiritual, da mesma forma que os livros, os amigos próximos com quem você possa ser honesto de verdade, e as crianças. A partir das crianças, pode-se aprender a inocência, de um confidente, a confiança e a lealdade, e, dos livros, pode-se expandir um senso de visão e possibilidades infinitas. Apenas lembre-se de que milhões de pessoas desenvolveram belas vidas espirituais sem um professor particular. Inclusive é dito nos Vedas que, no minuto em que o aluno estiver pronto, o professor aparecerá de uma forma ou de outra. O que faz um professor ser bom? Pergunta: existem professores ou gurus para todo mundo? Qualquer um pode ser um professor espiritual? Como se faz para encontrar um? Resposta: eu não diria que há, necessariamente, um professor espiritual para todo mundo, mas haverá para qualquer pessoa que queira um. O professor representa as orientações do próprio eu mais elevado, de modo que qualquer um pode ser um guru para outra pessoa, se souber como fazer uso das orientações nessa função. Encontre alguém cujas palavras e ações inspirem você. Diga que você está disposto a ouvir e aprender. Respeite o conhecimento que está sendo transmitido. Teste o conhecimento com os seus próprios valores pessoais. Assegure-se de que você confia de coração naquilo que está sendo dito. Nunca siga nenhuma orientação que não lhe pareça correta, e sempre mantenha o direito de duvidar e questionar. Assuma a responsabilidade por suas próprias ações, pois o que você faz com a própria vida não cabe a nenhum professor. Guru físico pergunta: sou aspirante há 12 anos. Tive a sorte de me encontrar com alguns mestres iluminados. Porém, a abordagem deles parece, a mim, neste momento, um pouco diferente entre um e outro. Fico me perguntando qual é o caminho destinado a mim. Será que preciso de um guru físico para descobrir o meu eu? Se assim for, devo esperar que ele chegue a mim ou devo sair em busca dele? Resposta: ao responder a perguntas de pessoas sobre gurus, gosto de enfatizar que o guru representa o conhecimento e as orientações do nosso eu mais elevado. Se alguém tem uma prática espiritual forte que lhe dá uma boa relação de confiança com essas orientações, uma relação física não é essencial. Por outro lado, mesmo não sendo absolutamente necessário, existem algumas pessoas que se sentem muito bem tendo um guru com quem possam conversar e receber orientação. Pode-se proporcionar uma medida extra de confiança e credibilidade ter esse conhecimento interior embutido em alguém que se possa ver e ouvir. Tenho a sensação de que você é uma dessas pessoas. Vivendo na Índia, você tem a vantagem de crescer com essa tradição, de modo que essa relação pode ser mais natural para você do que normalmente é para as pessoas no Ocidente. Não se preocupe com o fato de professores diferentes terem ensinamentos diferentes. Encontre alguém que fala diretamente ao anseio espiritual em seu coração e siga a partir daí. Professores pergunta: parece haver uma abundância de fontes para orientação espiritual e inúmeros gurus espirituais para escolher. Tenho interesse em alguns, porém fico hesitante. O problema que tenho em discernir é que, ao entrar em um grupo espiritual de determinado tipo, é provável que se receba algumas diretrizes para uma vida correta que se espera vir a acelerar o caminho para a iluminação. Mas como saber se essas diretrizes começarem a ir do aspecto benéfico para o limitante ou não apropriado? Por exemplo, como é possível saber se estamos sendo envolvidos em uma seita? É possível que um guru iluminado dê uma má orientação para seus seguidores? Conheci e conversei com algumas pessoas de alguns grupos de meditação que parecem bastante desorientadas e fora de sintonia com a realidade, e vivem em um sistema fechado definido por seus gurus. Parece fácil entrar e difícil perceber que tem algo errado. O que fazer? Resposta: o mais importante a ter em mente é que a iluminação espiritual é um processo para se tornar livre de todas as limitações que ficam no meio do caminho para a autorrealização. Os professores podem ser de grande valor nesse processo, mas este é um projeto que você deve cumprir por conta própria.
O guru externo é, no máximo, apenas um suplente para a orientação da Atman, alma ou sopro vital, que por sua vez está de fato liderando o caminho. O candidato precisa ser maduro e assumir a responsabilidade por sua própria evolução. Nenhum professor, não importa o quão iluminado seja, pode fazer isso por ele. Se você determinar que um professor pode ajudá-lo ou tem algo de valor a oferecer, faça uso disso e seja grato. Se o que um professor tem a oferecer não lhe for útil ou tiver deixado de ser útil, procure outro e não se preocupe com isso. Não posso categoricamente dizer a alguém que a experiência com um professor será boa ou ruim. É responsabilidade individual de todos determinar isso por si mesmo. O que uma pessoa considera libertação pode ser sufocante para outra. Um guru iluminado pode dar o mesmo conselho para uma sala cheia de pessoas, e aquelas mesmas palavras podem ser boas para alguns e inúteis para outros. A credibilidade do professor não é tão importante quanto a fidelidade de ouvir o próprio eu mais elevado por meio da voz do professor. Afinal, a orientação do eu mais elevado pode vir por meio de uma voz na TV ou uma vista do pôr do sol, assim como por um professor iluminado. Desde que você tenha em mente que nunca está seguindo alguém, e sim sua verdadeira natureza que fala com você através dos outros, tudo dará certo. Gurus pergunta, Diepak, gostaria de saber se você se considera um guru. Sinto que a relação guru-discípulo não funciona muito bem no mundo ocidental. O que você acha? Resposta: não me considero um guru no papel tradicional indiano, em que um professor tem discípulos sob seus cuidados pessoais. O sentido clássico de ser um guru é uma responsabilidade enorme em que um professor iluminado concorda em instruir indivíduos até que eles se tornem iluminados. A palavra guru significa removedor de escuridão. Tem como base a ideia simples de que, se alguém quer chegar à iluminação, deve receber instrução de uma pessoa que já a tenha alcançado, assim como alguém que quer saber cálculo deve aprender com alguém que saiba cálculo. No sentido mais verdadeiro, o guru não se limita a professor particular ou mesmo a Deus, pois ele é o eu mais elevado que é despertado no fundo do coração. O eu mais elevado já é iluminado e sempre foi, e isso é o que leva o resto de vocês a esse despertar. Um guru humano está lá por ter habilidade para ajudar nessa iluminação do eu. O importante é que a consciência pura desperte para sua própria natureza em seus próprios termos. O guru, ou Deus, é apenas uma representação exterior daquela orientação para o seu despertar. Em um sentido mais geral, o guru pode ser qualquer pessoa ou coisa que ajude no processo de autorrealização. A literatura védica conta de um indivíduo que alcançou a iluminação observando e absorvendo as lições da natureza ao seu redor, usando-a como um guru. Quando alguém está pronto para o conhecimento, a orientação do guru pode vir de qualquer lugar, seja de um comentário casual de uma criança ou de um fragmento que se ouve em um anúncio de TV. É uma questão de ser receptivo e acatar a voz da sabedoria além do ego. Quanto à relação formal guru-discípulo ser viável no Ocidente, provavelmente não se trata de uma forma culturalmente aceitável. Individualmente, com certeza há muitos estudantes no Ocidente capazes de fazer uso efetivo desse relacionamento com um guru, mas a sociedade moderna como um todo dá tanto valor para o poder e os direitos do indivíduo, ego, que qualquer pessoa que até mesmo sugira um conhecimento mais profundo é considerada suspeita pela sociedade, no melhor dos casos, e perigosa, no pior. Essa mentalidade muitas vezes é travestida por diversas pessoas inteligentes como uma necessidade de questionar a autoridade. Muito frequentemente, tudo o que fazem é duvidar da validade das próprias capacidades de ver a verdade dentro deles mesmos e favorecer as concepções de seus egos autossatisfeitos. O valor mais profundo de questionar a autoridade sempre foi um fundamento da instrução espiritual. Os verdadeiros gurus sempre incentivaram os estudantes a testar a autoridade da sabedoria tradicional contra a própria experiência interior deles, porque essa é a única maneira de tornar o conhecimento prático e pessoal. Gurus que removem o karma pergunta, li que a ligação entre um guru e seu discípulo é tão profunda que o guru pode tirar o karma do aluno para que ele simplesmente não tenha de passar pelo karma. Parece maravilhoso. Você acha isso possível? Resposta: todos experimentam o fruto das próprias ações,
pois é assim que a lei do karma foi estruturada no cosmos. No entanto, se for uma situação adequada para ajudar um aluno, o guru pode auxiliá-lo, minimizando a intensidade do karma e ajudando o aluno a superá-lo rapidamente, de modo que este não impeça o progresso do aluno. O karma ainda será experimentado, mas sua intensidade pode ser reduzida, de modo que não seja tão opressivo e não desvie o aluno de sua jornada espiritual. Por exemplo, se o karma de alguém estivesse relacionado com um sério acidente de carro que deixaria a pessoa paralisada para o resto da vida, um guru poderia conseguir alterá-lo para um pequeno dano no para-choque ou um acidente menor em que o aluno tivesse apenas um leve estresse psicológico e, talvez, uma dor de cabeça. Embora a intervenção do guru ou de Deus em nome do nosso karma pareça milagrosa, também é algo que nós mesmos fazemos todos os dias através da meditação. A experiência contínua da consciência ilimitada sobre sanskaras específicos, tendências inerentes instintivas que influenciam a pessoa, vai gradualmente dissolver os laços de identificação e apego e, desse modo, diminuir a intensidade do efeito kármico no futuro. Tornando-se independente do professor pergunta, sigo as técnicas de um guru bem conhecido há 30 anos, já instruí como professor e, embora não de forma ativa, estive intimamente associado à sua organização. Essas técnicas transformaram positivamente a minha vida, e sempre serei grato. Nos últimos anos, a direção do movimento sob orientação direta desse guru tornou-se cada vez mais radical e difícil de aceitar, e uma última decisão, de interromper os ensinamentos em certo país, me fez entrar em conflito, pois sinto no meu coração que isso é errado. Portanto, decidi que não posso ser representante desse ensino e devo me dissociar do movimento. Isso levanta questões fundamentais para mim. A minha intuição inicial de seguir esse homem estava errada? É possível que um guru iluminado cometa erros? Se eu fosse iluminado, será que eu entenderia? Resposta: é normal sentir-se em conflito e magoado quando, depois de 30 anos de associação com este professor, as coisas tomam um rumo que o faz sentir-se excluído. Eu não diria que sua intuição inicial estava errada ao se envolver, pois você disse que isso transformou positivamente sua vida e que se sente profundamente agradecido por isso. Todos os indivíduos iluminados podem compartilhar da mesma experiência interior e conhecimento, mas cada um tem um papel diferente a desempenhar e, portanto, podem até mesmo discordar sobre a ênfase adequada dos ensinamentos. Então, não deixe que pontos de vista diferentes sobre o que constitui um erro sejam seus critérios para a iluminação. Acho que o importante é lembrar-se dos benefícios adquiridos com a prática e da gratidão que você sente. Deixe o resto de lado. Pode ser que o seu caminho espiritual esteja tomando uma nova direção. Comemore e abrace esse fato, e não o transforme em uma preocupação sobre escolhas erradas e a iluminação. Criando Religiões pergunta, no meu entendimento, toda ação, pensamento e gesto das pessoas iluminadas é vontade do universo, e não é distorcida, afetada pelo ego, uma vez que ele não está presente. Então, por que o universo, as pessoas iluminadas, como o Buda, Jesus, Guru Nanak, e muitos outros, fundam religiões, visto que todos sabem que elas criam divisões na humanidade? Resposta: esses professores iluminados proporcionaram o caminho do despertar para seus seguidores, mas não estavam na corrente principal do poder e não estabeleceram as religiões formalmente na época. Apenas quando seus ensinamentos se tornaram institucionalizados para crenças e rituais é que as tradições espirituais se tornaram religiões de fé. Até mesmo o mais puro conhecimento pode ser corrompido ao longo do tempo por quem perdeu o contato com a experiência espiritual original do professor. Portanto, mesmo o conhecimento de um santo iluminado pode, com o tempo, transformar-se em algo pelo qual ele não é responsável. Guias espirituais e o eu mais elevado pergunta, sei que esse assunto já foi levantado antes, mas queria saber se você poderia elaborar um pouco mais, por favor. Sob o ponto de vista védico, somos aconselhados a não buscar orientação ou receber orientação de seres não físicos, porque o nosso eu mais elevado é a única fonte verdadeira em que podemos confiar. Entretanto, existem muitas práticas espirituais, uma riqueza de informações, e muitas pessoas que defendem veementemente os benefícios dos guias espirituais, dos anjos da guarda,
ou do que quiser chamar esses seres, que fazem escolhas antes de vir para a Terra para nos ajudar nesta vida em nosso caminho e jornada espiritual. Acredito que o ponto de vista védico negue os benefícios ou a existência dos guias espirituais, não? Para quem achar a experiência do eu mais elevado vaga ou difícil de quantificar e entrar em contato, mas for capaz de sentir seus guias e seja sensível à sua própria energia, seria uma fusão dos dois pontos de vista mais benéfica, isto é, tanto praticar meditação tradicional quanto aceitar a orientação de guias. Resposta: a perspectiva védica não nega necessariamente a existência ou o benefício dos guias espirituais, mas os ensinamentos de yoga incentivam a autossuficiência e a independência para adquirir conhecimentos diretamente da fonte. E ainda adverte que confiar de forma ingênua nas orientações de uma voz ou de um espírito sem conhecer totalmente suas intenções pode resultar em muita confusão e distrações no caminho de alguém. No entanto, se estiver bem claro para a pessoa que estes guias espirituais estão em plena conformidade com a verdade espiritual dela, e a comunicação com eles lhe trouxer uma familiaridade profunda e integração com seu próprio eu mais elevado, essas orientações estão perfeitamente adequadas, porque esses guias espirituais são, na verdade, expressões do eu mais elevado da pessoa. Dissolução da individualidade. Pergunta: tenho a impressão de que as religiões orientais, como o hinduísmo ou o budismo, afirmam que o objetivo final da jornada espiritual é dissolver a si mesmo completamente em consciência pura, abandonando completamente a individualidade e os sentimentos de alegria, amor e compaixão. Essa ideia me perturba. Eu poderia estar em perfeita união com Deus, tudo, e ainda assim consciente da minha individualidade? Resposta: é verdade que tanto o budismo quanto o hinduísmo falam de iluminação como a transcendência da individualidade. Mas a preocupação de que a realidade suprema é um tipo de luz branca homogênea e morta na qual nos dissolvemos é infundada. Em primeiro lugar, Brahman como a realidade suprema significa plenitude, e não há plenitude sem as partes. Não é que não haja diferenças ou distinções na consciência Brahman, mas essas são distinções virtuais, não materiais. Brahman não é um espaço vazio sem vida, e sim um campo vibrante de pura potencialidade, a partir da qual surgem todas as manifestações. Sua natureza fundamental é a consciência da felicidade absoluta. Essa qualidade de felicidade é, em essência, puro amor e constitui o fundamento de toda a existência a partir da qual surgimos e para a qual voltamos para casa.